Estamos de volta com o Doutor Me Consulta aqui pela Band Roraima e convido você a participar do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer patologia, você pode estar encaminhando a sua dúvida para o telefone da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Eu conto com a sua participação. E agora, a Clínica Mãe de Deus e Rei dos Óculos tem um recado para você. A Clínica Mãe de Deus oferece serviços ao alcance de todos e trabalha para que a sua saúde e a sua satisfação sejam garantidos. Dispomos de planos facilitados para que você e toda a sua família tenham acesso à saúde de qualidade e sem pagar caro por isso. Contamos com diversas especialidades médicas, dentre elas ginecologia, nefrologia, endocrinologia, fisioterapia motora, além da especialidade de fisioterapia respiratória para a recuperação de pacientes com Covid, pós-Covid e doenças respiratórias de modo geral. Trabalhamos com uma equipe de profissionais qualificados e sempre pronta para lhe atender. Funcionamos 24 horas com atendimento médico clínico pronto para lhe atender. Entre em contato e conheça um pouco mais de nossos serviços. Telefone 3224-0325 e 98119-1620. Endereço: Avenida Major Williams, 1782, São Francisco. Você sabia que Boa Vista já tem uma loja oficial Kodak? É isso mesmo. O Rei dos Óculos agora é Ótica Oficial Kodak em Boa Vista. E para começar, está rolando uma mega promoção de inauguração e você não pode ficar de fora. Na compra de um par de lentes Kodak, você escolhe o que quer ganhar. O segundo par de lentes grátis ou até 50% de desconto para quem você quiser presentear. É a promoção Dose Dupla Lentes Kodak Rei dos Óculos. Rei dos Óculos, a Ótica Oficial Kodak em Boa Vista, Avenida Ataíde Teve, próxima à Mangueira. Recebendo mais uma vez aqui no programa Doutor Me Consulta, a anestesiologista, a doutora Yasmin Sindu. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Kelly, com você? Tudo jóia. Hoje nós vamos trazer um tema aos nossos telespectadores que vai falar sobre a dor pélvica crônica, não é isso? Isso mesmo. Doutora, quais são as características desta dor? Então, a dor pélvica crônica se relaciona aos órgãos pélvicos, que são bexiga, útero, vagina, pênis, testículo, próstata, o intestino, a parte distal dele. Então, qualquer dor relacionada com o abdômen inferior, a gente tem essa correlação com a dor pélvica crônica. Aí são vários tipos. Doutora, a dor pélvica crônica, os sintomas dela pode ser relacionado a alguma outra doença ou essas dores elas não têm causa nenhuma aparente? Das duas. A gente, principalmente no primeiro atendimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é afastar causas que estejam gerando essa dor crônica. E elas podem ser tão simples quanto uma inflamação local, uma infecção que a gente trate com antibiótico, quanto tão grave quanto um câncer. Olha, a gente já vai agora para a participação dos nossos telespectadores. Vamos conhecer a primeira pergunta na tela. A dor pélvica crônica acomete homens também? Então, a dor pélvica crônica, sim, acontece em homens e mulheres. Agora, o tipo de dor é que vai ser um pouquinho diferente entre eles, porque nos homens a gente tem outros órgãos que não tem na mulher. Então, a gente tem a prostatite, que é muito frequente em homens e que está relacionado com dor pélvica crônica, que a gente tem por um período prolongado de dor. Doutora, e como identificar essa dor pélvica crônica tanto no homem quanto na mulher, antes mesmo de ter uma avaliação médica? Na verdade, o processo é simplesmente a dor. Normalmente não tem nenhum sintoma associado além da dor inicialmente. Quando a gente pensa em dor pélvica crônica primária, quando a gente pensa em dor pélvica crônica secundária, que é essas doenças que levam a ter a dor pélvica crônica, aí a gente tem a sintomatologia de cada problema. Por exemplo, se eu tenho uma miomatose uterina que está muito dilatado, aí eu vou ter um sangramento fora do período menstrual. Se eu tenho uma cistite, então eu vou ter dor com melhora no esvaziamento, vou ter várias vezes indo ao banheiro, sendo acordado para ir ao banheiro, coisa que não é natural. Ou mesmo na prostatite, dor na relação sexual. Então vai mesmo precisar de um atendimento médico para a gente conseguir direcionar
qual que é a patologia, porque dor crônica pélvica é um saco de doenças, são várias coisas relacionadas. Doutora, agora a gente vai conhecer a pergunta da Silvia Letícia. Ela é do bairro Cambará e ela pergunta o seguinte: as dores são persistentes ou aparecem somente em momentos específicos? Não, a gente tem dois tipos. A gente tem a dor acíclica e a dor cíclica. Por exemplo, a gente tem a endometriose, que é uma dor cíclica, que está relacionado com o período menstrual. Um agravamento muito relacionado ao período menstrual e que alivia após, mas é uma dor crônica e ela é cíclica. Um período sim, um período não. Agora a gente tem as dores pélvicas acíclicas e aí a gente tem uma dor contínua. E essas estão mais relacionadas à infecção, a câncer e a patologias primárias também. Então esses seriam os tipos de dores da dor pélvica crônica? Ou existem mais tipos? Isso, existem mais tipos. Na verdade, isso são classificações. A gente classifica todos os tipos de dores da pelve em cíclica e acíclica para a gente conseguir diferenciar diagnóstico mesmo. Porque tem certo diagnóstico que a gente vai colocar num saco e o outro no outro. Então, é mais como uma classificação, uma característica, mas os tipos são outros. São cistite, prostatite. Às vezes a gente tem dor de parede abdominal, né, que é somático, vulvite, vulvaginoses, então são vários, a gente precisa trazer para onde está. No caso, realmente vai precisar de uma avaliação médica para realmente identificar aonde vem essa dor, né, Isso. doutora? Temos mais uma participação, doutora, é a Tânia, ela é do bairro Bela Vista e ela diz o seguinte: tenho endometriose e gostaria de saber se isso me torna mais suscetível à dor crônica pélvica e se tem como prevenir. Na verdade, ela acaba entrando já como uma dor pélvica crônica, cíclica. Então, as formas de prevenir são várias, até medicações que inibem o ciclo menstrual e cirurgias dependendo do grau. Para a gente saber em que caminho que ela está de tratamento, precisa mesmo de avaliação. Não tem como dizer, ela só tratamento medicamentoso vai resolver ou não, ela precisa de cirurgia. Aí só através de uma avaliação. E aí, nesse caso, não seria comigo, por exemplo, o médico da dor. Para a gente pensar em cirurgia ginecológica, a gente precisa ir com o ginecologista. Doutora, na questão do diagnóstico, né? Quais são os exames necessários para realmente identificar essa dor pélvica crônica? Então, essencialmente, não necessita de um exame específico. Quando a gente pensa em primária, de acordo com as características do que o paciente vai apresentando para a gente. Entretanto, se a gente tem alguma red flag, que é algum sinal de alerta, principalmente para câncer, um início súbito e com muita dor, ou emagrecimento, fraqueza, astenia, então tem vários sintomas que acendem uma luzinha na nossa cabeça que a gente pensa numa patologia mais séria, que não uma dor crônica primária. Então, quando a gente tem esses sintomas de mais de alerta, a gente precisa sim de um exame de imagem. E aí, entre eles, a gente tem ultrassom transvaginal para as mulheres e a gente tem, além de ultrassom transvaginal, a gente tem ultrassom de parede abdominal inferior e tomografia, ressonância. E aí vai depender do que o paciente está queixando. Após a pessoa ser diagnosticada, né, com essa dor pélvica crônica, doutora, qual é o melhor método de tratamento? Então, Kelly, vai variar das doenças. Por exemplo, a gente tem as vulvaginites, que a gente tem relação com a penetração. Quando a mulher tem isso, normalmente depois de cesárea, que tem a denervação por conta da cirurgia, elas desenvolvem pontos gatilhos. E cada vez que esse ponto gatilho é estimulado, eu tenho uma contração vaginal. E isso é doloroso e acaba influenciando na rotina do casal. E aí, para esses pacientes, é muito mais interessante uma fisioterapia pélvica. Para os pacientes, por exemplo, que é considerado uma DIP, uma doença infecciosa, a gente vai precisar tratar com antibiótico. Se eu tenho uma dor crônica primária, aí eu posso fazer neurólise dos ramos que levam a essa sensibilidade dolorosa. Então, para cada patologia, infelizmente, a gente precisa desse diagnóstico para poder indicar um tratamento específico. Apesar de a gente botar num saco chamado dor pélvica crônica, a gente tem várias doenças e aí cada doença é um tratamento específico. Doutora, e quando essa dor pélvica crônica, ela necessita de uma intervenção cirúrgica? Então, a gente tem vários pontos, né, para identificar se precisa ou não de cirurgia. A endometriose, por exemplo, é uma miomatose uterina, os adenomas de próstata, quando eles estão muito grandes,
O próprio câncer, quando a gente identifica nódulos que são suspeitos, ainda que não vá direto para a cirurgia, mas faz uma microcirurgia para poder fazer essa biópsia e ter o diagnóstico adequado. Então, tem várias coisas que levam à cirurgia, sim, na dor pélvica crônica. Essas dores pélvicas crônicas, ela tem como ser evitada? Existe uma prevenção para esse tipo de dor? Sim, existe quando você pensa em coisas específicas. Por exemplo, entre parto cesáreo e parto normal. Parto normal a gente acaba tendo também, mas bem menos do que no parto cesárea. Infecções, então transar com camisinha, porque a gente tem várias doenças bacterianas causando dor pélvica crônica mesmo. E então é isso. Procurar sempre no caso dos homens, e no uro, eu sei que é um pouco constrangedor para eles, mas é interessante porque faz um diagnóstico mais precoce, e aí consegue um tratamento melhor, entendeu? Então, várias doenças, várias opções. É como a gente sempre fala aqui no Doutor Me Consulta, uma das coisas que a gente gosta de frisar muito é essa questão de que a prevenção sempre será o melhor remédio. Então, é muito importante que as pessoas deem uma atenção redobrada à sua saúde e visite de forma regular os médicos, não é isso, doutora? É isso mesmo. Olha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta e até o próximo programa. Muito obrigada, Kelly. Sempre um prazer. Olha, se você tem alguma dúvida a fazer a nossa anestesiologista, a doutora Yasmin Sindor, você pode estar encaminhando a sua dúvida para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu volto no próximo programa trazendo muito mais informação sobre saúde, bem-estar e prevenção para você. Até lá!